Ei, Nutri! Eu sou a Mariana Viana, sou nutricionista assim como você, criadora e idealizadora da Nutricionista Criativa, e hoje eu vim te trazer aqui um insight, uma pílulazinha para te ajudar a se destacar em meio ao ramo de emagrecimento. A gente sabe que tem várias nutricionistas, a maioria dos nutricionistas trabalham com emagrecimento. Então, como é que você pode fazer para se destacar nesse nicho, tá bom? Antes de te dar esse insight, antes de você entender como que você consegue se destacar, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com um nutricionista que você conheça, de colocar aqui nos comentários a sua opinião para a gente poder interagir, para a gente poder ficar mais próximo. E se você não é inscrito no canal, por favor, clique lá no sininho, se inscreva, ative as notificações, que assim você vai ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu soltar aqui no canal, tá certo? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, o nicho de emagrecimento, ele é um nicho que é mais procurado, é o mais procurado, né? Então, hoje em dia, quem não quer emagrecer, não é verdade? Nem que seja um quilinho, nem que seja perder gordura localizada, todo mundo quer, né? Salvo as exceções que não querem, que não precisam, que até o contrário, né? Desejam engordar. Mas a maioria, a população mundial, talvez, né? A gente tem esse problema e a gente precisa de ter um diferencial, da gente ter, tá, por que que todos nós somos nutricionistas, certo? Tirando a parte de que eu sou uma pessoa e você e tenho a minha personalidade, o meu jeito de falar, o meu jeito de me comunicar, o jeito de expressar o mesmo conteúdo que uma outra nutricionista também que é especialista em emagrecimento. Então eu falo de uma forma, ela fala de outra forma, certo? Isso já é um diferencial. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Mas tirando essa parte, existe uma outra coisa que você pode fazer. Bom, o nicho de emagrecimento, ele traz para a gente um viés de comportamentos e emoções associadas a escolhas alimentares. Então, a gente sabe que um paciente que está sobrepeso, um paciente que precisa emagrecer, ele não só se alimenta porque ele tem muita fome. Ele desconta as emoções na comida, né? Então a gente tem um emocional envolvido. Às vezes ele aprendeu comportamentos diante da comida, que são comportamentos enraizados, passados dos avós dos pais dele para ele, como por exemplo o famoso eu não posso jogar comida fora, não posso deixar comida no prato, né? E aí com isso a gente precisa de entender sobre comportamento e entender sobre emoções. Então, o nutricionista, para ele poder se destacar no nicho de emagrecimento, ele precisa entender de gente, ele precisa entender sobre comportamentos humanos, ele precisa entender sobre emoções humanas, o que motiva uma pessoa a comer um fast food ao invés de comer um alimento saudável. Será que é só por gosto? Será que é só por hábito? Será que é só por falta de tempo? A gente sabe que não. Existem emoções envolvidas, existem comportamentos que são engatilhados a partir de pensamentos, de sentimentos. Então, tudo isso precisa ser associado ao tratamento de nutrição. Mari, mas não é para isso que tem o psicólogo? Muitas vezes a gente pode resolver em consultório, quando a gente entende de comportamento humano. Quando a gente entende de gente, de pessoas, de qual que é a necessidade real do ser humano e como lidar com isso, a gente consegue mudar comportamentos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que sempre acontece quando alguém chega para mim e fala comigo assim, Mari, eu não consigo ficar sem um doce depois do almoço. Lá em casa, eu comia desde criança, não faltava nenhum dia o docinho depois do almoço. Então, assim, eu sou acostumada. Então, veja que é um comportamento enraizado, um comportamento familiar, chega a ser até cultural na casa daquela pessoa. Então, como que você vai trabalhar isso, né, com essa pessoa? Você pode entender que essa pessoa não entende como doce uma fruta. Então, tem muito nutricionista que vai lá e fala assim: ah, então troca o doce por uma fruta.
e eles não se adaptam. Então, essa é uma carta na manga, mas eu consigo entender que esse tipo de comportamento tem emoção envolvida, tem aquela sensação de casa, né? Por quê? Porque ela está acostumada com isso desde criança, tem emoções envolvidas ali depois do almoço, tem educação envolvida. Ó, se você não come tudo, você não ganha docinho depois do almoço. Então, tem uma série de questões envolvidas. E se eu entendo isso, eu vou perguntar para esse paciente o que que você sente comendo doce depois do almoço? Qual que é a sensação? E aí esse paciente vai me falar, sei lá, prazer. Ali eu tenho a sensação de que realmente eu finalizei aquela refeição. Eu tenho a sensação de aconchego. Eu só consigo me sentir satisfeita depois que eu como esse doce. Se eu não como, parece que tem um vazio. Pegando a emoção, pegando a sensação, eu posso facilmente perguntar para esse paciente o que mais te dá esse tipo de sentimento? O que mais que acontece na sua vida que você faz que também te dá esse tipo de sentimento? E tentar trocar uma coisa por outra. Então, isso não precisa de eu mandar esse paciente para um psicólogo, percebe? Ele não precisa de um tratamento psicológico para se livrar disso. Não é uma questão patológica, é uma questão de comportamento. E se eu sou uma nutricionista que entendo de comportamento humano, eu consigo entender como que funciona uma mudança de hábitos, como que eu consigo ajudá-lo a fazer uma troca negativa por uma troca positiva, e que isso não prejudique mais o emagrecimento dela. Então, quando o nutricionista é especialista em emagrecimento e ele entende de gente, ele tem um diferencial enorme, enquanto a maioria dos nutricionistas trabalha no tradicional, certo? Então, isso já vai te destacar, você já vai ter uma amplitude, você já vai ter uma visão sobre o emagrecimento muito mais ampla. Você vai ter muito mais ferramentas, ao invés de você virar para ele e falar, tá, come uma fruta, tá, para de comer 3 dias. Um hábito para ser formado é 21 dias. Para de comer durante 21 dias, que isso vai sumir da sua vida. Não vai, porque são emoções envolvidas. Então, quando você entende isso, você consegue oferecer um tratamento muito mais completo, um tratamento mais humanizado, você consegue resolver mais problemas, mais questões do seu paciente, e você tem aí um diferencial enorme. Entendeu tudo isso? O que que você acha sobre entender mais sobre gente para você poder se diferenciar aí no nicho de emagrecimento? Coloca aqui para mim nos comentários o que que você acha sobre isso, o que que você achou sobre essa dica, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.